Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudelano de Castro e ontem, ou foi anteontem se não me engano, eu fiz um vídeo e está até disponível no meu canal sobre o ministro da Educação, Abraham Weintraub. E no vídeo eu tinha falado, apontando os pontos que a gente poderia ter, né, se economizasse para que não tivesse corte de investimento nas universidades. Realmente, esse novo ministro, ele é tão ruim, tão pior do que o Ricardo Vélez. Ele é uma pessoa tão desinformada sobre o MEC, tão desinformado nos dados, e o que estranha-me mais é que ele é um professor. Ele é um professor universitário. E a sua falta de conhecimento sobre coisas dentro do MEC me deixa realmente estarrecido, aborrecido, enraivado. Porque esse governo, o governo de Bolsonaro, ele odeia a educação. Essa ideologia olavarista, ela está matando a educação do Brasil. É uma coisa que nos proporciona e nos causa vergonha. Vergonha. Quando eu era criança, adolescente, as escolas, e isso no período do Fernando Henrique, não tinha assistência. Dividíamos o livro com um coleguinha, às vezes nem livro nós tínhamos e tirava xerox e a professora fazia copiar aquele quadro negro, tudo aquilo, e a gente tinha que guardar, muitas vezes escrito no lápis, porque não era toda a vida que nossos pais tinham dinheiro para comprar uma caneta, para poder passar o mês, o trimestre, o semestre e o ano estudando aquilo. Porque não tinha livros, não tinha investimento para livros. Não tinha um senso, não é, para poder avaliar a qualidade de ensino que estava sendo aplicado no Brasil. Estava dando migalhas na educação. E isso foi no ensino fundamental, passando para o ensino médio. E aí, quando saímos do ensino médio, que eram muitos, ainda me lembro, e a gente não tinha como estudar ou disputar vagas para a universidade naquele período. Era início do ano de 2000, aproximadamente 2002, quando saímos do ensino médio. E a gente ficávamos tristes porque não tinha nenhum investimento em educação. Você vem, né, com um período aí de investimentos na educação, que foi o período do Lula, que deu continuidade no governo da Dilma. Você pega um governo de Bolsonaro que ele é o avesso de tudo aquilo. É estarrecedor que o ministro da Educação venha falar que alunos irão fazer avaliação por amostragem. É estarrecedor de forma ignorante que o ministro não tem os dados certos de quanto o Saeb vai gastar. E de uma forma vergonhosa fala 500 mil. Aonde o INEP vem desmente e disse que é 500 milhões. 1000 vezes a mais. O MEC anuncia a avaliação de alunos em alfabetização por amostragem. A prova do Saeb chegou a ser suspensa, mas o Ministério recuou e declarou que seria mantido. Especialistas criticaram a avaliação por amostragem. É horrível, pessoal. Você sabe o que é uma avaliação por amostragem? Seu Abraão Weintraub, você sabe o que é uma amostragem? Eu acho que você sabe. Eu tenho para mim que você sabe. Nós estudávamos amostragens, era na oitava série, no ensino fundamental, e tinha uma noção mais complexa no ensino médio, principalmente no segundo ano. Isso não funciona, não funciona quando eu quero ter um padrão de avaliação por alunos, para saber a sua competência, né, questão de aprendizagem. Isso funciona para coisas como eu quero descobrir dentro do mundo da matemática ou no mundo da física ou da química. Os experimentos em amostras, né? As avaliações, as pesquisas por amostragem.
Quando eu negligentemente coloco crianças no qual eu preciso saber sobre a evolução educacional delas, de aprendizagem, que eu as coloco em amostragem, eu estou sendo literalmente responsável com a educação. Eu estou dizendo que eu não quero que as pessoas tenham uma boa educação ou que aprendam. Então você vê agora no vídeo o que ele falou e depois ele foi desmentido. O ministro da Educação fez questão de chamar a atenção para quanto iria custar este ano o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. A gente vai fazer um exame para 7 milhões de crianças a um custo de R$500 mil. É importante falar. A postura nossa é sempre dizer para o pagador de imposto, para a sociedade, aonde está sendo alocado o imposto que está sendo recolhido deles. Abraham Weintraub repetiu o valor de 500 mil 5 vezes, mas ele estava errado. Logo depois da entrevista, o INEP informou em nota que o exame custará, na verdade, 1000 vezes mais, aproximadamente 500 milhões de reais. E que o valor de 500 mil reais foi incorretamente apresentado ao ministro em função de uma inconsistência material na planilha de custos elaborada pelo INEP. 500 milhões é quase o dobro do custo do SAEB anterior, aplicado em 2017. Vai voltar tudo de novo, o retrocesso. Já está voltando. Pois bem, o Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB, na qual o ministro da Educação disse que só ia gastar, não é, um valor de 500 mil reais, uma contagem de 7 milhões de crianças, esse custo estaria da casa dos 500 mil. E de forma irônica fica dizendo para o pagador de impostos aonde será aplicado seus impostos. Aí o INEB vem e fala que o ministro teve um equívoco. Que não era 500 mil reais que iria gastar. O SAEB ia gastar 5 milhões. E o pagador de imposto, assim como Abraão denomina os brasileiros, ele fica sendo enganado. Porque o valor que o governo quer apresentar, como se estivesse mostrando que está economizando, ele fica mentindo. É um governo de mentiroso, de negligente e incompetente. Os orçamentos do MEC já foram contingenciados. A educação do Brasil está sendo apunhalada de forma covarde. Especialistas na área da educação estão gritando. É o futuro dos seus filhos, dos nossos filhos. O governo Bolsonaro está matando tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que se buscava na educação. Principalmente quando ele coloca crianças do ensino fundamental para ser avaliado por amostragem. Pelo amor de Deus. O governo vem dizendo que vai gastar um valor, diz que vai, e na verdade vai gastar outro. Não tem um mínimo de consideração pela educação do Brasil. A proposta é avaliar o desempenho das crianças do sistema de ensino como um todo para corrigir o que não está funcionando e diminuir a taxa de abandono e insucesso escolar, afirmou Abraham Weintraub. Por essa razão, estudantes do segundo ano serão avaliados por amostragens. Ele diz que as crianças precisam ser avaliadas para entender a diminuição fundamental do aprendizado e a taxa de abandono e seu insucesso escolar. E ele aplica a amostragem, a avaliação por amostragem. Aí, segundo o ministro, a avaliação por amostragem não prejudica o acompanhamento da série histórica. Serão avaliadas 7 milhões de crianças em todo o Brasil e um custo de 500 milhões, conforme a correção feita pelo INEP, por meio de nota durante o coletivo de imprensa. O valor anunciado, no qual o ministro desinformado falara que era 500 mil. Ele acha que nós somos idiotas. Ele pensa que nós somos burros. Ministro, senhor Abraham Weintraub, eu sou um homem que entende na educação. Eu sempre defendi
a bandeira da educação. Eu sempre defendi os meus professores, eu sempre defendi a valorização dos professores. Eu sempre defendi e dizia que enquanto o Brasil não investisse em educação, seríamos um país fadado a um insucesso. Porque a partir do momento que você vem, que disse que alunos de níveis superiores têm um gasto de 30 mil por ano, aonde esses 30 mil colocaria 10 crianças dentro das creches, foi uma zombaria que fizeram com você durante esses dias. E eu vi e acompanhei noticiários. Porque nem o mais burro, o mais leigo, falaria isso que você falou. Nenhuma pessoa tão desinformada, principalmente o senhor, que é um ministro, que era um professor universitário. Ou eu invisto por um todo na educação, desde o ensino básico, e eu vou repetir o que é o ensino básico, são as creches pré-escolares, o ensino fundamental e médio, o ensino tecnológico e os centros acadêmicos. Ou eu faço o Brasil caminhar nessa linha, ou a gente não vai para canto nenhum. E eu invisto nessa aqui para poder ter sucesso nessa outra. Eu desinvisto nessa daqui, eu não tenho sucesso nessa. Eu desinvisto nessa área aqui, eu não vou ter sucesso nessa. Não adianta eu melhorar o ensino básico e eu não ter como a criança chegar no nível avançado escolar, os níveis superiores, se eu corto gastos. Não adianta só eu investir de forma equívoca, como você disse que sociologia e filosofia nesse país tinha que ser tirado por causa de gastos, e isso afeta as universidades quando se tira 30% do contingenciamento de gastos nas universidades, enquanto, na verdade, eu estou querendo aqui fabricar, produzir massa para o mercado de trabalho que cada vez mais precisa de pessoas qualificadas. O mercado de trabalho exige pessoas qualificadas. O filho de um pedreiro, de um agricultor, de um bordadeiro, de dona de casa, de uma doméstica, tem condições de chegar à universidade e ser tão um bom profissional quanto o filho de um papaizinho. E quando eu vejo a sua ignorância sobre o que o senhor quer fazer no Ministério da Educação, 5 meses, estamos dentro de 5 meses, meu povo. Eu não acredito que você, que votou nesse maluco, Bolsonaro, que tem filhos pequenos, que acreditou numa valorização no seu país, principalmente começando pela educação, está aceitando isso de braços cruzados, tampando os olhos e ouvidos. O último ministro que tinha colocado, antes desse Abraão, o Ricardo Vélez, ele atrasou todo o processo que o MEC tinha. Ele destruiu o que o MEC estava fazendo. Você agora tem um novo ministro que tem ideias tão piores do que ele e com dados equívocos sem ter o mínimo conhecimento. Não sabe o que é um INEP, não sabe o que é um SAEB, que são as coisas mais básicas. Tem uma perseguição por investimentos acadêmicos, corta 30% afetando todas as universidades federais, atinge universidades federais dizendo que o corte das verbas era porque elas não estavam dentro de uma boa avaliação, sendo que as universidades tinham nota 4 e 5 no ENAT. Eu não acredito que você que votou neste cidadão, porque eu não votei, aceite tudo isso de braço cruzado. Ou vocês não viram que o Brasil está parado? Quer dizer que, eu posso tirar 224 milhões para atender caso emergencial na crise e guerra na Venezuela, e eu posso cortar investimentos na educação. Foi mostrado nos noticiários aquela rodovia federal, no Maranhão, que liga o norte e centro-norte, totalmente no barro, enquanto ele fica tampando o buraco na 116 e um bocado dizendo que ele está construindo, reformando as BRs, na qual ele deveria construir, já que infelizmente o nosso país é movido por roda de caminhões, infelizmente. Que governo é esse? Agora eu lhe pergunto, que diabo de ministro é esse da educação que não conhece dados? Eu não acho que será uma boa avaliação se crianças serão analisadas, avaliadas por amostragem. No mais eu me despeço por aqui, galera. Valeu, até a próxima.